Ahn, as maledites que apareceram em forma de amiga na minha vida. Lá vem aquela história, né? Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 31 anos, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo, e vim contar um relato sobre umas maledites que apareceram na minha vida. Assisto seu canal há um ano e amo todos os relatos. Os nomes já estão trocados, pode ler sem preocupação, pode ser que fique longo. Ficou! Quando eu tinha 6 anos, fiz amizade com uma menina que era um ano mais nova que eu. O nome dela era Camila. Os, os anos se passaram e quando tínhamos ali 14, 15 anos, a Camila começou a ser uma chata pegajosa. Como estudávamos na mesma escola e somos da mesma igreja, nos víamos de segunda a segunda. Para muitos seria ótimo ver a amiga todos os dias, mas para mim começou a ser chato, pois toda hora ela ligava para mim, ficava me cobrando atenção, ficava brava se eu me recusasse a fazer algo que ela me pedia. Passado algum tempo, eu comecei a namorar e ela acabou virando amiga dele, do meu namorado. É isso? Porque ela. Peraí. Comecei a namorar e ela acabou virando amiga dele porque ela acabou gostando do amigo dele. Só que ao invés dela ligar pro rapaz que ela estava gostando, ela ficava ligando pro meu namorado. E tinha cara de pau de me ligar em seguida, dizendo: Ai, acabei de ligar pro Marcelo. Ana, isso era todo dia. Nessa época já não estudávamos mais na mesma escola, pois tinha largado os estudos. Eu parei por motivos pessoais, mas hoje em dia já terminei meus estudos. Eu já não aguentava mais aquela situação. Não era ciúmes, só que já estava chato. O fato dela ficar ligando pro rapaz que eu namorava, ligando todos os dias. E ele por não cortar isso de uma vez, um belo dia, já de saco cheio, fui na casa dele e falei para ela não mais ligar para ele. Fui na casa dela e falei para ela não mais ligar para ele. Depois que falei isso com ela, ela teve a cara de pau de me ligar no dia seguinte, me perguntando por que não era mais para ligar para o Marcelo. Eu parei um pouco e em seguida respondi: Lembra o dia que você estava aqui em casa e você tomou o telefone da minha mão enquanto eu falava com o rapaz que você gosta, dizendo que não era para eu ficar falando com ele, pois parecia que eu namorava com ele? Então, você ligando todo dia pro meu namorado, o Marcelo, parece que é você que namora com ele. E aí eu desliguei. Sim, Ana, ela fez isso, sendo que eu só falei umas 2 vezes com ele pelo telefone. Ela ficou brava dela falar com o namorado dela, mas fazia isso com o namorado da amiga, é isso. Sendo que eu falei com ele umas 2 vezes pelo telefone só, ela ficou brava. Uma eu liguei para pedir um favor lá e a outra para mandar um recado da Camila para ele, que ela tava com vergonha de ligar e de falar. E foi nesse dia que ela tomou o telefone da minha mão. Depois disso, eu não falei mais com ela e uns dias depois terminei o namoro, pois ele não gostou de eu ter proibido a Camila de ligar para ele. Como disse, não foi ciúmes. Eu nem tenho esse sentimento. Ah, tá louca? Aqui a gente tem conhecido, assim. Ah, ah, cadê? Ela podia falar com o Marcelo normalmente, mas uma vez ou outra, né? Mas quando começou com essa perturbação aí todo dia ligando, aquilo me irritou. Bom, por causa disso, o amigo do Marcelo não quis mais nada com ela, pois ela falava que gostava dele, mas ficava ligando pro amigo dele. E aí ele cansou. Passado um tempo que eu me afastei dessa maledite, fiz amizade com outra maledite, que vou chamar aqui de... Nossa, ela deu um nome aqui de Chimonstrúfia. Eu vou chamar de maledite para ficar mais fácil, tá? Ah, bom, beleza. Vou chamar aqui de maledite. Isso mesmo, um nome feio para uma maledite podre por dentro. Ok, vou chamar ela de maledite. Porque Chimonstrúfia é muito complicado. Bom, Maledite, no começo, demonstrava ser uma pessoa maravilhosa, que todo mundo quer fazer amizade. Nisso, ela fez amizade com uma outra Maledite, que vou chamar aqui de Atolina. Atolina. Pois bem, começamos a ser aquele trio de melhores amigas. Eu, a trouxa,
achando que eu, a trouxa, achando que tinha encontrado as melhores pessoas para ter amizade, grande engano. E um belo dia fui chamada por elas para ir em uma festa de aniversário de um amigo delas e lá eu conheci o Bernardo. Um rapaz, você tinha que pôr Bernardo, só para eu falar Bernardo, né? E conheci o Bernardo, um rapaz lindo que no começo ficou olhando para mim e assim que elas perceberam, falaram que ele estava afim de mim e eu acabei ficando afim dele. Só que como eu era muito tímida, nunca tinha coragem de falar com ele. Então deixei para lá. E ele vendo que eu nunca falava com ele, também deixou para lá. Mas eu continuei gostando dele. E a minha amizade com elas continuou. Passou um ano e a Atolina começou a namorar e também a me pisar, porque eu ainda... A me pisar? Começou a pisar em mim? Porque eu ainda gostava do Bernardo e ele não estava nem aí para mim. Um dia a Atolina e eu estávamos na casa da Maledite, esperando ela para a gente sair. A Atolina, me jogando uma indireta, bem direta, na minha cara, falou: ai, como é ruim ficar longe da pessoa que a gente ama, né? Só que pelo menos o meu amor é correspondido. Nossa, que amiga, né? É uma coisa bem legal, assim, para uma amiga dizer. Isso foi numa quinta-feira. Ana, naquela hora, minha mente desligou. A única coisa que eu consegui pensar foi que se eu fosse embora, eu daria o gostinho para ela. Mas se eu ficasse, tinha que ser forte também, né? Então eu fui forte. Saímos nós três e a Atolina ainda teve a cara de pau de falar que quando eu fosse casar, ela seria minha madrinha. Eu não queria ela no meu casamento, nem para ser usada como esfregão para limpar o banheiro do salão, que dirá ser minha madrinha. Mas por que continuava andando com ela? Eu já virava as costas e falava, quer saber? Tchau, tchau. E corta e deixa pra lá esse tipo de gente. Não fica dando trela. Voltamos e fomos para casa da Maledite. Liguei para minha mãe para ir me buscar, pois já era tarde e eu tinha que andar um bom pedaço para chegar em casa. Minha mãe foi me buscar e quando virei a esquina, comecei a chorar de ódio e de raiva e fui contando para minha mãe o que aconteceu. E ela falou para eu nunca mais andar com essa cobra, que acabei de falar. Dá tchau. Não fica dando trela para esse tipo de gente que fala essas coisas para você, não tá nem aí com você. Para eu não andar mais com essas cobras. Deus viu como aquilo me machucou e ele é tão justo que fez justiça por mim. Ana, como falei, isso aconteceu numa quinta-feira. 3 dias depois, o amor correspondido da Atolina terminou com ela e no dia seguinte pediu outra em namoro. Hoje eles são até casados e têm uma filha, ele com a outra. Quando fiquei sabendo, comecei a rir e a Maledite, sabendo o que a Atolina tinha falado para mim, ficou com dó dela por eu estar rindo, mas eu relevei. Nisso, só mantive amizade com a Maledite. Essa infeliz começou a fazer umas brincadeiras sem graça comigo. Cadê? Deixa eu ver. Me perdi aqui. Eu baixei a tela e perdi. Laia, meu Deus. Por isso que é bom ter parágrafo, gente. A gente pelo menos não se perde tão fácil assim. Ai, onde estou? Deixa eu... Peraí. Achei. A Maledite começou fazendo umas brincadeiras sem graça. Me deixava constrangida na frente dos outros e eu tola, achando que era só o jeito dela. Ana não demorou muito para ela começar a pisar em mim também. Começou a falar que eu obrigava minha mãe a comprar coisas para mim e que ai dela se ela não comprasse, sendo que era totalmente mentira. Ela falava isso, pois eu sempre fui, digamos que mimada, entre aspas, pela minha mãe que comprava coisas para mim porque ela sempre quis. E ela, vendo isso, ficava com raiva, pois a mãe dela, que hoje infelizmente é falecida, quase não comprava nada para ela. Como se eu tivesse culpa disso. Inclusive, quando ela tinha 17 anos, ainda não sabia comprar as próprias roupas, pois quem comprava e quando comprava era tudo a mãe dela. Sendo que desde os meus 8 anos, a minha mãe já me deixava escolher minhas roupas, enfim. Isso foi um outro motivo para ela ter raiva de mim.
Tinha raiva porque eu fui uma filha desejada, fui uma filha planejada, e no caso dela, não. Ela veio, como ela mesma diz, por acidente e que a mãe dela não queria ela na época, pois os pais dela eram pobres e já tinham um outro filho. Enfim, tinha raiva porque assim que a minha mãe descobriu que estava me esperando, já escolheu meus padrinhos e a Maledite, ah, e a maternidade, não, e a mãe dela não fez isso por ela. Enfim, tinha inveja por essas coisas. Na verdade, é uma pessoa que é machucada emocionalmente, acaba refletindo nos outros aquilo. De repente, ela começou a me perseguir quando eu aparecia na igreja com Ela começou a me perseguir quando eu aparecia na igreja com um sapato novo. Eu sou a louca dos sapatos, gente. E aí ela ficava brigando comigo. Chegou num ponto de eu ter medo de usar as minhas coisas novas. Eu não me afastava dela por dó, pois se eu me afastasse dela, ela ia ficar sozinha. Então continuei a amizade. Por qualquer coisa ela ficava estranha comigo e se afastava. E era por cada coisa tão nada a ver. Era porque eu ia numa festa e ela não, sendo que ela não ia porque não queria. Um dia foi porque eu comprei uma saia linda, longa, verde, plissada. Depois que ela me viu com essa saia, aí que ela começou a pisar em mim de vez. Teve uma vez que estávamos na casa da prima dela, vendo umas roupas de uma página de roupas evangélicas, e nesse dia eu estava usando uma saia longa estampada e uma camisa vinho. De repente eu vi uma modelo com uma roupa exatamente igual à minha, só que de cor diferente, e ainda eu falei que era linda. A Maledite olhou na minha cara e falou: "É ridícula essa roupa. Eu acho feio camisa com saia longa." Falou isso com uma mistura de desdém, com deboche. Ainda não tinha me afastado dela depois disso por dó. E eu era muito trouxa, Ana. Quando ela começou a fazer faculdade, ela começou a se achar e começou a pisar em muitas pessoas. Nessa época, na casa dela, eu só fiz um comentário de que tinha visto um vestido de noiva e achei lindo. Ela e a família dela já acharam que eu estava falando que eu queria casar logo. E mesmo se eu quisesse, o problema era meu. Maledite solta um: "Eu não quero casar agora, vou terminar minha faculdade e ter a minha profissão, porque eu sou uma engenheira química." Só porque eu não fiz uma faculdade, entende as colocações dela? Resultado do que ela falou, ela não terminou a faculdade. Pegou um monte de DP e 7 anos depois ainda não voltou para terminar o curso. Um dia o meu pai me deu um celular azul escuro com preto. E um dia na lojinha que ela tem, estava eu e uma outra moça que era colega dela, que também tinha um celular escuro. Ela vira e fala com o mesmo tom de desdém e deboche: "Ai, acho o celular escuro muito feio." Na verdade, é sempre o contrário, tá? Quando você pega essas pessoas falando. Na hora, saí de lá. Ana, ela também tinha raiva de mim porque eu emagreci e ela não. Ela é um pouco gordinha. Pra você entender como ela é... Tá. Não, ele tá falando. Ela tem 1,60 de altura e 90 quilos. Eu tenho 50 quilos a menos. Mas eu nunca debochei dela por causa disso, como ela fez comigo, o que eu vou falar agora. Teve um dia que eu não estava nem triste nem alegre, eu estava neutra, estava de boa. E minha mãe falou para eu ir lá na loja dela conversar um pouco para ver se aquilo passava. O que passava? Enfim, pior burrada que fiz. Chegando lá, o irmão dela, que é uma outra cobra, estava de cabeça baixa enquanto a gente conversava. De repente, ele olhou na minha cara e viu que ela estava muito branca e com umas pequenas manchas roxas. Olhou na minha cara? Não, na minha perna. Ele olhou na minha perna e viu que a minha perna estava muito branca e com umas pequenas manchas roxas. Eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Eu sou bem branca. E todo mundo sabe que quem é muito branco, quando tá frio e não se agasalha direito, fica mais branco ainda e com umas pequenas manchinhas roxas. E nesse dia estava meio frio e eu não tinha me agasalhado direito. E aí ele falou assim: "Nossa, fulana, por que sua perna tá desse jeito?" E aí eu ia responder e a Maledite entrou na frente e falou, debochando: "É que ela já tá morta. Coitado de quem casar com ela, pois vai dormir com um troço branco e gelado."
A parte do gelado é porque às vezes minhas mãos ficam frias. Falam que é porque eu tenho pressão baixa. E continuou falando, ela não tem... Cadê? Ela não tem batimentos cardíacos, pois vive com a pressão baixa. Quem casar com ela vai ter que comprar um desfibrilador. Parece uma lagartixa de tão branca. Vai tomar um sol para pegar um bronzeado. Nossa, é tão branca que nem deve ter vitamina D. Ana, só de lembrar de me dar raiva. Nisso, chega uma amiga dela, que assim que a vê, ela e o irmão dela... chega uma amiga dela, que assim que... amiga... Nisso chega uma amiga dela, que assim que vê a Maledite, o irmão dela, me chamando de lagartixa, começou a me chamar também. Gente. Ai, nisso elas falaram para um menino que... Quantos anos vocês tinham nessa época? Já era... Ela falou na loja da Maledite, ela já tinha idade para ter uma loja, faculdade, então já devia ter aí próximo de uns 19, 20 anos, por aí. E eu disse, aí eles falaram para esse... Não, peraí. Começaram a me chamar de lagartixa também. Nisso elas falaram para um menino, que na época tinha uns 3 aninhos lá, para me chamar de lagartixa também. Naquela hora eu já estava sentindo uma mistura de tristeza, vergonha e um pouco de alguém me tira daqui. Aí eles falaram para esse menino me pedir desculpas. E eu disse, já começando a ficar com raiva, que eu não ia desculpar ninguém. Aí eles falaram para o menino me dizer que se eu não desculpasse, eu não ia para o céu. E eu respondi, quem disse que eu quero ir para o céu? E a Maledite olhou para mim com um olhar de vingança e disse, vai pro inferno então. Lá tem fogo, quem sabe você pega uma corzinha. Oi, gente... Abaixei a cabeça, não acreditando que aquilo estava acontecendo. Essa Maledite olhou para mim e falou, ficou nervosinha? Na hora eu olhei para a cara dela e dos outros e só consegui falar, não, é porque não tem graça mesmo. Peguei minhas coisas e fui embora. Cheguei em casa chorando. E quando minha mãe me viu naquela situação, xingou ela de tudo quanto é nome. Só não chamou ela de santa e de rapadura. Fui pro meu quarto e peguei meu celular e vi que tinha uma mensagem da Maledite me falando que eu tinha deixado eles tristes. Eu sou a humilhada e quem fica triste são eles por eu ter achado ruim? E que se eu estava com algum problema, eu não tinha que descontar neles, pois eles só estavam brincando. Essas brincadeiras, né? Que não sei que graça que tem fazer os outros. Isso não é brincadeira, gente. Mas sempre tem alguém que faz uma piadinha com aparência, com isso e depois fala, eu tô brincando. Respondi que aquilo não era brincadeira e que saí de lá nervosa e com raiva deles e foi por causa dessa humilhação. E aí eu perguntei se ela ia gostar de ser humilhada desse jeito. Nem deixei ela responder, bloqueei. Por causa disso comecei a ter ansiedade e teve uma vez que eu tive um ataque de pânico dentro do ônibus. A Maledite, vendo que eu não quis mais falar com ela e nem com as 2 outras cobras ali, me mandou um presente pelo irmão mais novo dela, que por sinal nem parece ser irmão dela de tão amor de pessoa que ele é. Com um pedido de desculpas, mandou um presente com um pedido de desculpas e por uns dias eu ignorei e depois pensei, tá bom, vamos ver se ela mudou mesmo. Mas antes de falar com ela de novo, eu já sabia que não tinha mudado. Pois, gente, assim não muda. Eu só queria ver qual seria a próxima presepada dela. Foi dito e feito. Cheguei na loja dela e ela começou a falar mal da minha roupa, gente. E antes que piorasse, falei que tinha que ir... E antes que piorasse, eu falei que eu tinha que ir embora e fui. E nunca mais falei com ela. Isso foi em novembro de 2014. E aí, em 2015, parei de falar com ela de vez. Lembra que eu falei que ela mandou eu ir pro inferno, pois lá tem fogo e eu ia pegar uma corzinha? Pois bem, Ana, ela teve um retorno. Minha mãe entregou a Maledite nas mãos de Deus. Um dia, ela, vendendo cachorro-quente, foi acender o gás. E na hora o gás explodiu na cara dela, queimando o seu rosto e o peito, deixando ela branca como uma lagartixa. Quando começou a cicatrizar tudo, entendeu?
Quando eu fiquei sabendo, é claro que eu não fiquei feliz, afinal, ela é um ser humano e por mais mágoa e raiva que eu tenha dela, eu não desejo nenhum tipo de mal. Só desejei que Deus fizesse justiça, mas nunca imaginando isso ou desejando o mal. Teve uma senhora que, quando ficou sabendo de tudo isso, falou para minha mãe que eu não tinha que ficar com raiva dela, pois eu tinha que entender que ela fez isso pois estava revoltada porque a mãe dela tinha falecido e tudo mais. Ah, tá. Então todo mundo que perdeu os pais vai sair humilhando os outros por estar revoltado? Ana, eu sempre fui uma amiga verdadeira para ela. Quando a mãe dela foi acometida por um câncer, eu fiquei do lado dela. Depois que a mãe dela faleceu, também fiquei do lado dela. E em outros momentos também. E o que eu ganhei em troca foi uma bela de uma humilhação a troco de nada. Nisso tudo, Ana, eu desconfio de uma coisa. Lembra do Bernardo que eu falei? Então, um dia ela percebeu que voltamos a nos falar. E aí ela começou a falar muito com ele. E de repente ela começou a falar que o irmão dele estava gostando de mim. Mas para eles, ela falou para mim que o irmão dele estava gostando de mim, mas para eles desconfio que ela falou que eu só estava me aproximando do Bernardo para ficar com o irmão dele. Sim, ela faz esse tipo de tramóia, de picuinha. Não demorou muito e o Bernardo começou a namorar com... Não demorou muito e o Bernardo começou a namorar e me humilhar também. E ela virou amiga da namorada do Bernardo, mesmo sabendo que ela não gostava de mim. Hoje o Bernardo é casado com essa moça, tem um casal de filhos com ela. E se eu descobrir que foi mesmo a Maledite que fez essa tramóia aí, essa falação de esse leve trás, aí eu volto aqui e te conto. Eu sofri por 10 anos por conta do Bernardo. Hoje já faz 4 anos que eu não sinto mais nada por ele. E 4 anos que eu me afastei desse povo que me faz mal. E eu tô ótima. Ana, muito obrigada por ler esse meu pequeno gigante relato. Me desculpe os erros e que o seu canal cresça cada dia mais e mais. Deus abençoe você e sua família. Um grande beijo. Um beijo para você, obrigada. Esse caso não teve mesmo a questão de uma pessoa que provavelmente, como eu disse, essa moça tem ali os seus problemas emocionais e tal, e acaba refletindo, porque ela não gostava de você também, não. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, né? Quer ficar jogando no outro para tentar tirar de si alguma, né? Mas não dá certo. Mas olha só o que a gente fala, gente. Tomar cuidado com o que fala. O que ela falou? Aqui, por que você não vai pro inferno? Lá tem fogo, quem sabe você fica mais moreninha, né? Branca que nem uma lagartixa. E aí o fogo explode nela, queimando ela e deixando a pele dela branca como aquela... Gente, esses dias eu escutei uma outra coisa. Ai, que foi? Que minha mãe, acho que contou, não sei, que foi alguma coisa do tipo... Ou foi minha mãe contou que minha avó contou, eu não sei. Foi alguma coisa desse negócio também, de falar e o negócio você pagar a língua pouco tempo depois, sabe? E, infelizmente, assim, essas algumas amizades que às vezes a gente insiste em manter, sei lá por que motivo, acaba atingindo, acaba deixando a gente mal, né? Você acha que é amiga, você quer acreditar que é amiga, você quer acreditar que é o jeito dela, que é uma brincadeira, mas ela tá sendo cruel, ela tá querendo te ver esbagaçada ali, fingindo ser amiga, sei lá, acho que tem gente que precisa ser carrasco de outra pra se sentir bem, sabe? Não sei. Quem aí já passou por isso? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.